Bom dia a todos, bom dia ao nosso convidado, aos professores, aos alunos presentes. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual do ciclo de seminários do Programa de Pós-Graduação em Química da UFAM. O convidado de hoje é o professor Dr. Wender Alves Silva. Ele é bacharel em Química pela Universidade de Brasília, UNB, e mestre e doutor em Química Orgânica também pela UNB. Durante o doutorado, realizou um estágio sanduíche na Universidade de Talca, no Chile, trabalhando com estudos de redução assimétrica, utilizando o complexo supramolecular e síntese de produtos naturais. Atualmente, o professor Wender compõe o quadro docente do Instituto de Química da UNB, atuando em ensino e pesquisa, especialmente em síntese orgânica, imunossupressores, drug designer, modelagem molecular, dendrímeros, reações multicomponentes e reações click. A propósito, reações click renderam o Prêmio Nobel de Química anunciado há poucas horas. Mas, voltando aqui para a apresentação do nosso convidado, o professor Wender também tem feito um trabalho muito legal de divulgação, disseminação e educação científica de temas relacionados à química e que são importantes de serem amplamente conhecidos por toda a sociedade. Motivo do convite para o seminário de hoje. Então, professor Wender, é um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Giovana. Obrigado, Kelson. Obrigado a todos pela presença, pela oportunidade de estar aí com vocês, discutindo e mostrando, né, essa necessidade latente que nós temos em divulgar ciência, mostrar para a sociedade, aproximar da sociedade o conhecimento que nós temos dentro da academia, exatamente para promover uma melhor interação entre universidade e sociedade, para que a gente tenha uma população mais cientificamente e de forma cientificamente educada e também do ponto de vista sanitário, né, que a gente entenda as regulamentações, que a gente procure entender todos esses mecanismos, porque em algum momento nós iremos precisar e necessitando nesse momento a gente tem que entender onde, pelo menos, procurar essas informações de forma mais correta, mais satisfatória. Então, eu começo, né, já apresentando o título do seminário, da palestra, produtos naturais, né? Eles são saudáveis ou são tóxicos? Os riscos do uso indiscriminado e de potenciais interações medicamentosas, né? Como a Giovana já me apresentou, eu sou o professor Wender. Aqui a minha formação, ela já disse, né, em 2001, hoje sou professor associado ao quadro do Instituto de Química. Bom, então vamos começar as nossas discussões, e eu quero começar pelo seguinte: como a Giovana disse, eu trouxe essa apresentação num clima mais de educação científica, para que a gente discuta e mostre para as pessoas, de um modo geral, como que a ciência acontece, como que são as marchas dentro de um processo científico. E a gente tem que relembrar algumas coisas iniciais, né, para que a gente tenha uma discussão mais proveitosa. De forma muito simples, eu vou tratar dos conceitos discutidos aqui hoje, de uma forma muito mais direta, muito mais simplista, mas que eu quero que vocês prestem atenção exatamente nessa transição do conhecimento, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando a gente fala do método científico, de forma geral, é um conjunto estruturado de práticas e procedimentos que devem ser seguidos para a produção do conhecimento científico. E esse método científico, ele tem um protocolo. Esse protocolo, ele vai dar observação, a sugestão da hipótese, que na verdade é um modo provisório, né, um ponto de partida, que a gente vai tentar deduzir um conjunto de proposições com o objetivo de elucidar certas situações. A partir dessas hipóteses, a gente vai para o experimento. A partir do experimento, nós temos as análises, os resultados e as conclusões. Se essas conclusões não estão assertivas, né, não são robustas, a gente retoma e melhora, reformula as hipóteses, reformula os experimentos,
deixa as análises com a robustez maior para que os resultados nos forneçam realmente conclusões que são robustas, que são assertivas em cima daquele tópico, daquele tema, daquela pergunta que foi sugerida nas hipóteses. E o passo a passo da ciência, ele sempre vai surgir com essa hipótese, com uma pergunta, né? Ela vai começar com um critério observacional, né? Em algum momento, alguém vai observar, literalmente, o surgimento de uma pergunta. No caso, se for uma questão clínica, ele vai observar um conjunto de pessoas apresentando um quadro que não possui solução convencional, né? As medicações, as intervenções, elas não acontecem, não suprem de forma satisfatória a necessidade daquele tratamento. E aí entramos exatamente nas linhas de pesquisa. A pesquisa básica, que é onde a gente trabalha no laboratório, efetivamente, ali no laboratório na universidade, e a pesquisa clínica, onde nós temos a transposição dessa pesquisa básica já para um ambiente muito mais complexo, onde envolve voluntários, onde envolve muito dinheiro, onde envolve muito interesse, e aí gera o quê? A confusão entre resultados de pesquisa básica e resultados de pesquisa clínica. Mas o passo a passo da ciência, ele se inicia através de observações. E nesse procedimento, né, nessa marcha, nesse passo a passo, a gente pode ter tratamentos ou prevenções, né? O tratamento, a gente está falando de um fármaco, seja ele natural ou totalmente sintético. Então, a gente está falando do tratamento da doença. Então, a gente tem que entender ou fazer um bom diagnóstico para que a gente entenda o prognóstico dessa doença. E de forma de prevenção, a mesma coisa. A gente pode ter um tratamento profilático ou uma prevenção através de vacinas. Nós vimos aí a inserção de novas plataformas, né, comercialmente, né, inserção comercial de novas plataformas, como o vetor viral, especialmente de RNA mensageiro. Então, a gente tem que observar dentro desse protocolo, desse passo a passo, que a pesquisa básica também se encaixa dentro da pesquisa clínica, porque tudo se inicia na bancada, tudo vai se iniciar com pequenas escalas. Então, a gente tem que estar muito atento, né, do nosso papel enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto cientista, no nosso papel dentro da pesquisa básica. Então, de forma geral, vamos começar com essas definições simples e diretas, né? Quando a gente fala de produto natural, a gente sempre associa, infelizmente, né, por vários motivos, de forma equivocada em alguns momentos, que o produto natural, ele é extremamente benéfico, ou exclusivamente benéfico, né? Porque o produto natural é uma substância produzida por um ser vivo, né? Ele tem atividade biológica, geralmente, e ele vai estar sempre nesse limbo, né, da descoberta e concepção de novos produtos farmacêuticos. Então, quer dizer, ele pode ter uma grande variedade, uma versatilidade de aplicação muito grande. Mas o fato do natural, ele traz esse aspecto de benéfico, né, de sempre benefício. Então, os produtos naturais são utilizados, né, na humanidade desde tempos remotos, né, para aliviar dor, ter cura de doenças. Então, se utiliza muito ervas, folhas, flores, né, enfim, todo esse arcabouço vegetal, assim como, em alguns casos, animais também. As primeiras formas de utilização sempre foram nessa linha natural, especialmente de ervas e folhas. Porém, o uso indiscriminado, né, e errôneo desse termo natural gera um grande problema de saúde pública, né, porque o fato de você ter ervas, o fato de você possuir produtos derivados de origem vegetal ou de origem animal, não necessariamente trará benefícios, né? A gente tem que observar interações medicamentosas, a gente tem que observar posologia, nós temos que observar uma série de situações e de características de cada produto natural em um determinado organismo que está ingerindo aquele material, né? Então, aqui eu coloco alguns exemplos, né, de produto natural sendo potencialmente utilizado, né, somente para fins benéficos, né? A mesma coisa acontece com o termo orgânico. A gente tem, então, essa descrição de natural e de orgânico como sempre benéfico,
a gente tem que tomar bastante cuidado, é exatamente sobre isso que a gente vai trabalhar agora. Por quê? Pensando exatamente nesse contexto sanitário, né, nesse contexto de saúde pública, a Anvisa, em 2014, ela lançou a RDC 26, que trata exatamente de medicamento fitoterápico e de produto tradicional fitoterápico, né, o uso comercial desses produtos. Porque até então não tinha nenhuma regulamentação específica. Então era muito vago, era muito vazio, né, onde e como a gente comercializar, como seria comercializado esses produtos, como seriam utilizados, onde poderia ter algum tipo de reclamação, de farmacovigilância. Então a Anvisa, em 2014, só 8 anos atrás, ela lança, então, essa RDC, que mostra exatamente isso, né? Que ela define, ela caracteriza o que são medicamentos fitoterápicos e de produtos tradicionalmente fitoterápicos. Então, esses produtos, eles precisam, em alguns casos, de registro ou notificação, né? Então, quando você tem um medicamento, ele precisa de registro, o produto tradicional, ele precisa, primordialmente, uma notificação. Então, o que são os medicamentos fitoterápicos? São produtos obtidos por um emprego exclusivo da matéria-prima ativa vegetal, cuja segurança e eficácia são baseadas em evidências clínicas caracterizadas pela constância e por qualidade. Então, você tem que ter evidência que aquilo funciona para ser considerado um medicamento fitoterápico. Já o produto tradicional fitoterápico, ele é obtido exclusivamente de matérias-primas vegetais, cuja segurança e efetividade são baseadas em dados de segurança publicados em literatura. Então, perceba, aqui eu preciso de evidência clínica para o medicamento, e aqui eu preciso de uma literatura técnico-científica que vai ser utilizada para fim de controle. Mas esse produto tradicional fitoterápico, ele não precisa da vigilância de um médico para prescrição e monitorização. Quer dizer, é um produto que é livre de prescrição. Caso mais comum, xarope de guaco, por exemplo, é um produto tradicional fitoterápico. Ele não precisa de prescrição, ele não precisa de uma vigilância clínica, né, uma vigilância de um médico, e ele traz em literatura várias evidências de segurança e de efetividade. Agora, o que a gente tem que levar em consideração que os produtos, né, fitoterápicos não podem se referir a doenças, distúrbios ou condições consideradas graves. Então, por exemplo, eu não posso comercializar como produto tradicional fitoterápico um produto um produto com alegação, por exemplo, para câncer, né, ou para alguma cardiopatia grave, um problema neurológico grave. Então, você tem que ter o quê? Doenças com prognósticos bons ou relativamente simples, como é o caso de uma gripe, né, de um expectorante, que não tem necessariamente a necessidade de um acompanhamento. Essas ações, eles não podem conter matérias-primas em concentração de risco, não devem ser administrados por via injetável ou oftálmica, quer dizer, sempre via oral. Então, isso quer dizer o quê? Que você tem que, não pode utilizar material entrado, ele tem que ser in natura. Você não pode ter uma concentração diferente da extração que você obteve. Então, não se considera medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico aquele que tem substâncias isoladas, altamente purificadas, sintéticas ou semissintéticas, ou associações, né? Então, você não pode combinar. Se você tem combinações, eles não se enquadram, consequentemente, eles vão se encaixar em outro quadro dentro da Anvisa, que é efetivamente de medicamento, não de medicamento fitoterápico e nem de produto tradicionalmente ou tradicional fitoterápico. Os medicamentos fitoterápicos, eles são passíveis de registro, já os tradicionais fitoterápicos, de notificação. Então, detalhe, notificação é simplesmente você informar a Anvisa. Então, quando você pega um medicamento qualquer, né, um produto na farmácia, está assim, ó, livre de registro. Então, na verdade, ele fez o quê? Uma notificação. Ele fala, Anvisa, olha aqui, ó, estou comercializando esse cara aqui, ó, ok? E aí, dentro dessa notificação, ele tem que se encaixar dentro dessas RDCs em algum ramo que não precisa de registro, né? Então, por exemplo, suplementos não precisam de registros,
produtos tradicionais fitoterápicos não precisam de registros. Agora, qual que é o grande problema? O comerciante, ele notifica a Anvisa como um produto dentro desse escopo, como, por exemplo, tradicional fitoterápico, ou então um suplemento, mas, na verdade, ele começa a comercializar fazendo uma propaganda com outros tipos de alegações. E aí ele tem uma deturpação. Ele utiliza aquele produto para ter uma simplificação junto à Anvisa, mas ele promove a sua venda, a sua comercialização com outras alegações que não foram citadas nessa notificação. E isso é uma inconformidade gravíssima. E a gente vive muito dentro disso. Então, por isso é importante a gente aprender como funciona esse arcabouço regulatório, para que a gente denuncie, para que a gente participe dessa farmacovigilância. Que todo mundo fala, né, principalmente nesses últimos anos, perdão, esses últimos anos, sobre fase 1, fase 2, fase 3 de pesquisa clínica, né, a fase 3, a famosa fase 3, que mostra a eficácia, mas pouco se fala da fase 4, pouco se fala da farmacovigilância, e é extremamente fundamental para que a gente observe novos efeitos adversos e, especialmente, participe da regulação, né, dos aspectos regulatórios, de denúncia em cima de produtos que não estão com conformidade. Então, os produtos e medicamentos obtidos de fungos, né, e algas deverão ser avaliados conforme essa resolução, porque até então não tem nenhuma regulamentação específica. Então, conforme o decreto, né, de 2013, plantas medicinais na forma de droga vegetal, como chás, são dispensados de registro e devem ser notificadas de acordo com esta resolução como produto tradicional fitoterápico. Então, aquele chazinho que a gente toma lá, que compra no mercado, que compra na feira, ele não precisa de registro, mas ele tem que ser notificado. Então, por isso, a gente tem que começar também a entender que, mesmo a gente comprando esses produtos, a gente tem que observar essa necessidade da notificação. Chás medicinais notificados não podem conter recipientes nas suas formulações e devem ser constituídos especificamente, né, unicamente por drogas vegetais. Mas, dentro desse escopo de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais, evidentemente a gente sabe que existe um aspecto cultural muito grande, né? Cada região, cada localidade tem as suas particularidades. Então, não é objeto de registro ou notificação as preparações elaboradas por povos e comunidades tradicionais sem fins lucrativos e não industrializados. Então, quando você tem um produto, né, sem fim lucrativo e não industrializado, feito por uma população, por exemplo, ou comunidade tradicional, né, da região específica que a gente está tratando, né, do Brasil, então ele não precisa de registro nem de notificação. Agora a gente tem que tomar cuidado exatamente com o quê? Com a qualidade, né, com o rigor sanitário. Não é o fato de não ser comercializado, ele pode ser cedido. A minha tia, ela faz garrafada. É muito comum aqui nessa região aqui de Goiás, de Brasília, ter garrafadas. A minha tia faz, eu conheço alguém que faz. A gente tem que tomar cuidado exatamente o quê? Pelas formulações, pelas interações medicamentosas, especialmente com o critério sanitário, né? Como é que foi feito aquilo? A gente tem que levar sempre em consideração. A gente está vivendo um momento que não cabe mais esse desleixo sanitário, vamos dizer assim, e não se preocupar com a forma em que as coisas são feitas. Então, né, um exemplo de tudo isso, desse resumo, é o seguinte: quando eu falei daquele caso, né, que alguns comerciantes, alguns laboratórios, né, alguns proprietários de detentores, né, de algum produto, ele registra ou então ele especialmente notifica, mas ele alega em propaganda outras propriedades. Tá? Então, por exemplo, quando ele fala, exemplo clássico, vitamina D, ela auxilia no tratamento de osteoporose. Então, se trata uma doença, ele está fazendo uma alegação terapêutica. E quando ele faz uma alegação terapêutica, a única classe de compostos, vamos dizer assim,
que podem alegar ou ter alegação terapêutica são os medicamentos. Então, se você está comprando um suplemento de vitamina D, mas ele anuncia como um medicamento, por mais que você esteja utilizando como suplemento, a propaganda desse produto está equivocada. Não está em conformidade e, consequentemente, é um erro gravíssimo junto à Anvisa. Então, ele tem que entrar não como suplemento, mas como um medicamento específico. Aí tem uma série de informações e de protocolos que ele deve cumprir, de segurança, de eficácia, de critérios sanitários. Quando você tem a vitamina D, por exemplo, para auxiliar na absorção de cálcio, você não está tendo uma alegação terapêutica. Ele está fazendo simplesmente o quê? Uma suplementação. Pessoas saudáveis que estão com déficit de cálcio ou fósforo, né? Então, quando você tem essa alegação não terapêutica, nesse caso específico, ele vai entrar como um suplemento alimentar. Então, suplemento alimentar, ele não necessita de registro. Ele vai ter simplesmente o quê? Somente uma notificação. Então, uma alegação estabelecida para alimento deve ter o papel metabólico e fisiológico. Então, por isso que, quando você tem essa alegação, ele entra como suplemento. Se ele trata uma doença, ele tem que ser um medicamento. E aí tem uma série de classes de medicamentos que ele pode se encaixar. Nesse caso específico, é um medicamento exclusivo. Um medicamento específico. Mas o que eu quero trazer para você é essa informação. Somente medicamentos podem apresentar alegação terapêutica. A gente está vendo muita não conformidade de produtos que são anunciados, especialmente em redes sociais, alegando alguma terapêutica em cima de alguma doença, de alguma enfermidade, e ele não pode fazer isso. A gente vê muito isso, especialmente aquelas blogueiras fitness, né, que fazem aquelas propagandas, fazem aquelas dancinhas, se promovem, ganham bastante dinheiro para fazer aquilo, e vendem um produto sem registro, porque eles não são tratados ou não são adequadamente considerados medicamentos, e evidentemente há um erro gravíssimo em cima disso. Aqui eu trago um exemplo, inclusive estou até usando agora, né, eu estou bastante cometido aqui de tosse, eu estou usando exatamente esse xarope de guaco aqui. E eu quero mostrar exatamente isso. Perceba que o produto, ele já traz especificamente, o produto tradicional fitoterápico, né, ele está tratando a forma, né, a alegação dele é de expectorante broncodilatador. Então, ele não trata doença grave. Evidentemente, se a pessoa, né, se a progressão da doença aumentar, evidentemente, a pessoa vai estar procurando a procura de um especialista, né, de um agente clínico, né, do médico, e aí sim vai ter um tratamento mais robusto, mas inicialmente ele é um produto tradicional fitoterápico. Então perceba que na caixa está escrito, produto registrado com base no uso tradicional, não sendo recomendado para períodos prolongados, e tem todo aqui o informativo. Mas perceba, ele é registrado como base em produto de uso tradicional, que está totalmente em conformidade. Então todo produto que você tem, produto tradicional fitoterápico, ele tem que se encaixar e tem que ter sempre esses registros aqui. A gente tem que sempre observar isso. Se está registrado. E daqui a pouco eu vou discutir com vocês como a gente vai observar esse registro na Anvisa, como procurar esse registro na Anvisa. Então perceba que produtos comerciais podem ser utilizados de forma adequada, com alegações adequadas comercialmente, não tem nenhum problema. O problema é o uso inadequado e o uso errôneo da aplicação do termo natural. Então, qual que é a diferença entre remédio, medicamento e fármaco? Porque lá atrás eu falei na definição da Anvisa como droga vegetal, aí depois eu falo de produto tradicional, depois eu falo de medicamento fitoterápico. Qual que é a diferença de remédio, medicação, ou medicamento e fármaco? Remédio é qualquer intervenção terapêutica. O intuito do remédio é trazer alívio, trazer um bem-estar. Então, um saco de gelo para amenizar uma pancada é um remédio. Um medicamento é um produto que foi aprovado para uso comercial, e nesse produto, né, ele tem por finalidade uma ação profilática, curativa ou paliativa. Pode conter um ou mais fármacos.
todo medicamento é remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Fármaco já é o produto ativo, já é o componente ativo do medicamento. Então, por exemplo, quando eu falo de dipirona, né, como analgésico e antitérmico, ele é um fármaco. Né? Já o comprimido, o xarope da dipirona é um medicamento. Né? Então, o fármaco é a dipirona. Então, quando eu estou falando, por exemplo, Novalgina, vou tomar Novalgina. Novalgina é um medicamento comercial, referência, que vai ter lá recipiente, conservante, uma série de outros componentes, mas o produto ativo, o fármaco, é a dipirona. Já droga é um termo geral para substância que modifica funções fisiológicas. A intenção pode ser benéfica ou não. Né? Nem sempre a gente vai ter uma intenção benéfica quando se fala ou se usa o termo droga. Mas o termo droga está baseado necessariamente na modificação das funções fisiológicas. Então, um medicamento que contém um fármaco usado na dose inadequada irá agir de forma diferente à esperada, provocando, então, intoxicação. Então, tudo, na verdade, depende de condição de uso, porque não existem substâncias seguras. Existem maneiras seguras de se usar uma substância. Então, vai depender da posologia, vai depender das interações, e mesmo assim, a gente trabalha com média. Quando se faz um estudo, né, tenta-se obter uma população homogênea nesse estudo, para se observar os principais ou os mais comuns efeitos adversos. Mas quando a gente entra no campo comercial, a gente tem uma infinidade de pessoas e de particularidades. E aí sim pode-se observar alguns outros efeitos adversos que não foram observados durante o estudo. Então, isso é importante também sempre ser relatado para que haja, quando necessário, mudança na bula, né? Porque não existe substância segura. Existe forma segura de se utilizar. Então, produtos naturais. Perdão, desculpa, hoje está difícil. Produtos naturais. São perigosos, oferecem risco, são seguros, são tóxicos, podem matar. Então, todas essas questões, elas são relacionadas a definições. O que é um composto perigoso? O que é risco? Perdão. O que é segurança? O que é toxicidade? Então, vamos começar a relacionar tudo isso. Substâncias perigosas, né? Então, quando eu falo de substâncias perigosas, estou falando de uma característica intrínseca da substância. E essa característica intrínseca dessa substância tem a ver com a toxicidade dela. Então, intrinsecamente, a maior probabilidade de causar um efeito ou dano. Então, a própria substância já tem um alto grau de toxicidade. Então, potencialmente, ele já é uma substância perigosa. Por exemplo, quando a gente fala da estequinina, quando a gente fala de cianeto, são substâncias que são, pela sua toxicidade, intrinsecamente, ou possuem intrinsecamente uma maior probabilidade de dano. Agora, a substância ser perigosa a partir da sua toxicidade tem que ser relacionada com quem? Com o risco. Qual o risco que ela oferece? E o risco está relacionado com exposição. Então, para uma substância que intrinsecamente já tem uma maior probabilidade de ter um efeito, quando você analisa se ela oferece risco à pessoa, esse risco está associado à exposição. Então, na verdade, o risco é um produto entre a toxicidade e a exposição que essa pessoa tem. Se você não tem exposição, você não tem um risco. Então, como que você determina isso? A partir de estudo. Então, a posologia, ela é importante. Então, se eu falo para você que você deve utilizar 100 miligramas de um composto de X em X horas, essa posologia, ela é o quê? Associada ao risco, que é exatamente a toxicidade daquele composto, para que ele tenha o efeito e não o dano, em uma determinada exposição. Se você tomar antes, se você toma mais, então você vai ter o quê? Um efeito diferente do que foi proposto. Consequentemente, você aumenta o risco de intoxicação, o risco de não obter sucesso naquela intervenção. Então, a gente tem que levar bastante em consideração essas definições. Como eu falei, são bem simples e bem diretas. Então, quando a gente fala de segurança, nós temos uma situação relativa, que o conceito de segurança não está relacionado com a certeza, mas sim com a probabilidade de dano reduzida. Em condições de uso padrão, a situação de exposição é bem definida. Então, essa substância, esse medicamento, ele é seguro? A segurança de produto está em fatores, e não na condição intrínseca exclusivamente. Então, é um conjunto.
Então, produtos naturais são perigosos ou são seguros? Vai depender. Não é a condição intrínseca daquele vegetal, daquela erva, daquela folha, do caule, da flor. Vai depender do quê? De um fator. Né? Então, por isso que é importante ter essa base clínica muito bem determinada para que você tenha uma redução na probabilidade de dano. Então, nessa linha, a gente vai observar exatamente isso, né? A gente está lá na pesquisa básica, observando o que pode acontecer, tentando isolar, tentando modificar, tentando incrementar, como hoje teve o Prêmio Nobel, né? Tentando interagir superfícies, né? Como é que eu posso dizer? Componentes sintéticos com componentes biológicos. A gente consegue promover essa síntese, a gente vai testar nesses estudos pré-clínicos, né, em células, em pequenos animais, né, tendo essa melhor identificação de mecanismos. Depois a gente vai para o estudo, né, em estudos clínicos, né, de fase 1, 2 e 3, e posteriormente, quando você tem essa aprovação, você vai ter o controle a partir da fase 4, que é a farmacovigilância. Mas a gente está dentro disso. Então, é nessa fase 1 que a gente vai determinar a dosagem, né, a posologia correta, os efeitos, a segurança. Então, tudo isso é um processo. E muitas vezes, dentro desse conceito que eu falo de produto natural, ele se extravasa. Né? Você não tem esse controle, porque de forma muito equivocada se associa que produto natural não mata, porque não tem química, porque é natural. Né? Tanto é que tem aquele tema, eu sou muito natureba. Não, mas não quer dizer que você não tenha interações, não quer dizer que você não tenha riscos, né? Porque a exposição está demasiada, porque a posologia não está adequada. Então, toda vez que a gente procura identificar efeitos, a gente tem que procurar uma plausibilidade para tentar interpretar a probabilidade dessa ação, seja benéfica ou não, e provar ou mostrar essa causalidade. Porque é muito, muito comum, né? Toma esse chá porque eu tomei e melhorei. Eu melhorei. Isso é uma evidência anedótica. Porque será que foi o chá que eu tomei que melhorou? Ou foi o prognóstico da doença? Né? Era natural que em 3, 4 dias eu fosse melhorar. Então, se eu tomasse chá de guaco, ou se eu tomasse chá de erva cidreira, se eu tomasse um extrato qualquer, ou se eu comesse jujuba, eu ia melhorar. Então, eu tenho que mostrar a causalidade. E com isso, eu tenho uma evidência robusta. Então, só para relembrar o que é causalidade, o que é correlação, exatamente, essa foto mostra tudo, né? A causalidade é quando 2 eventos mantêm uma relação de dependência. Então, você tem causa e efeito. Já as correlações ou associações é quando 2 eventos acontecem, mas não dependem um do outro. Eles só estão acontecendo próximo ou de forma concomitante. A gente viu muito isso, né, como um artefato, um artifício, para justificar, por exemplo, tomei vacina e aconteceu isso, tomei tal medicamento e aconteceu isso. Nossa, eu comi uma empadinha, mas eu quase morri. O cara não conta que ele comeu 4 quilos de feijoada, encheu o caneco de cerveja, mas foi a empadinha, cara. Não, tenho certeza que foi a empadinha, foi depois dela. Então, isso é uma correlação, né? Então, para que você tenha essa causalidade comprovada, você tem que ter um estudo muito robusto, para que você tenha uma evidência muito robusta. Perdão. E aqui eu mostro para vocês exatamente um outro erro muito grave, que é a informação desinformando. Então, a mídia, né? Veículos de informação, seja impresso, seja digital, seja por televisão, enfim, todas as formas. Eles querem, na verdade, dar o furo, né? Ser a primeira a falar, ou então querem noticiar, querem promover alguma coisa. E eles não procuram um especialista, eles não procuram se informar melhor. Não existe um jornalismo científico. Agora, tendo as eleições, perceba que existem vários jornalistas políticos, né, com formação em ciências políticas. Não tem jornalista com formação científica, são muito poucos, pouquíssimos. Então, sempre eles recorrem a um ou outro, né, quando precisa, mas, na verdade, é uma necessidade constante. Então, veja só,
Demência. 2 cervejas por dia reduzem risco da doença, revelam novos estudos. E como assim? Que estudo? Ah, foi de Harvard, foi de Michigan, foi de... Isso é viés de autoridade, entendeu? Associar um resultado a um lugar, a uma pessoa. Né? O viés de autoridade é a vulga carteirada, entendeu? Então, assim, foi um estudo observacional. Você vai olhar esses estudos, eles são observacionais. Estudo observacional, ele é bom para prognóstico, mas ele não é para causalidade. Estudo para mostrar causalidade é estudo clínico, controlado, randomizado e duplo cego. Onde você compara 2 grupos, um que tomou intervenção e outro que não tomou. E essas 2 populações são homogêneas. E ele é duplo cego, ninguém sabe quem está tomando o quê. E no final você tem um resultado. Um foi melhor do que o outro. O benefício é melhor do que o risco, ou o dano. Então, ele é eficaz. Ele não tem, ou é igual, então ele não se mostra eficaz. Então, aqui, 3 porções de vegetal ao dia já diminui o risco de morte. Comer chocolate faz bem para a saúde. Estudos apontam o benefício do consumo de cacau. Chocolate é só cacau, não tem açúcar, não. Não tem nozes, né? Não tem... Enfim, tá vendo como que essa deturpação informativa gera erroneamente esse conceito de produto natural ser sempre benéfico? A pesquisa mostra que consumo de leite reduz morte cardiovascular. Aí você vai ver, é um estudo observacional. Então, essas manchetes, elas muito mais atrapalham do que ajudam. Porque as pessoas vão se balizar a partir da manchete. E ninguém lê a notícia, e muito menos procura o estudo. E quando procura, infelizmente, não interpretam de forma correta, por vários motivos. Então, você lê isso daqui, 2 cervejas. Pronto, acabou. O que importa pro cara. Comer chocolate. Pronto, é isso que importa. Tomar leite. Eu já ouvi falar que tomar leite não melhora o coração. E você vê várias pessoas fazendo esse discurso deturpado, né? Então, a gente tem que ter muita atenção e checar sempre a informação na fonte. Mas não é na fonte que você leu, é no artigo. E você tem que saber interpretar. Então, esse é o papel da educação científica. Esse é o papel da educação sanitária. Que as pessoas, lógico, a gente não precisa de uma nação de cientistas, mas a gente também tem que ter o quê? O mínimo para que a gente consiga discernir e ter noção do que está acontecendo. Então, produtos naturais podem matar? Sim. De forma direta, sim. Né? Por que eles não são naturais? Natural não, se é natural, não fará mal. Todo mundo usa. Não é bem assim. Veja os exemplos e discutimos mais à frente. Por exemplo, sequinina é natural. Né? Cianeto é natural. Se você não toma cuidado com a quantidade que você está fazendo ali na mandioca brava, você morre. Jambu, né? Então, assim, tem uma série de informações que elas são propagadas. Então, esse vício da desinformação, ele é antigo e contínuo. Porque a gente está formando uma situação de preguiçosos, vamos dizer assim, sem ser grosseiro, tentar não ser grosseiro nem pejorativo. Porque você lê a informação e você já se dá por satisfeito. Você não procura, você não se informa mais, você não aprofunda o grau de discussão. E isso é muito ruim, muito complicado. Então, olha só, quantas vezes você já não viu um anúncio desse tipo? Produtos naturais sem química, efeito liso, livre de química. Geralmente, isso aqui é uma padaria, mas geralmente produz de cosmético, né? Sem química para gestão. Olha que absurdo isso. Tá vendo? Sem química, em minutos. Então, assim, tudo possui química, tudo tem componente químico, tudo tem interação. Vai depender do quê? Da exposição, dos riscos que isso vai gerar para a pessoa. Então, o tempo de exposição dela a esses produtos podem gerar um dano, às vezes, irreversível. Né? E a gente tem que sempre bater nessa tecla de educação científica para todo mundo. Tem que ter a gente tem que fazer com que isso aconteça de alguma forma, em algum momento. Então, o termo produto natural nos leva sempre a crer nos resultados positivos. E isso pode gerar o quê? Um termo importante dentro de pesquisa clínica que é chamado consequência não intencional. O que é essa consequência intencional? Você achar que já está tendo esse benefício, ou que você está protegido de alguma situação, e, na verdade, você acaba se expondo mais. Então, por exemplo, eu tomo café, estou aqui tomando meu café,
Ele fala assim, eu li uma reportagem, café previne gripe. Aí eu falo, pô, tome 3 xícaras de café por dia e você não terá mais gripe. Diz estudo da universidade Tcharará. Beleza. Eu vou tomar minha xícara de café e não vou me preocupar com a gripe. Então, eu estou fazendo o quê? Uma exposição demasiada, uma exposição inadequada. Eu não me protejo, porque eu estou tomando as 3 xícaras de café. Então, isso é uma consequência não intencional. E isso aconteceu muito, né, quando se utilizou medicamentos sem comprovação, sem nenhum tipo de evidência robusta, para uma doença. Né? A gente viu isso nos últimos anos. Então, as pessoas se expunham mais, achando que estavam protegidas, e, na verdade, elas se contaminavam, e teve todo esse desenrolar que nós vimos, infelizmente. Então, aqui, né, o fato natural não quer dizer que é sempre positivo. Né? Um componente que é utilizado em flechas, né, que atinge o sistema nervoso central, a cicuta, né, um produto natural extremamente tóxico e extremamente perigoso. Então, assim, tem umas situações que são importantes a gente sempre ressaltar. E aí eu começo a trazer mais esses aspectos comerciais, né? Então, por exemplo, quando você vê um produto desse aqui, 50 ervas emagrecedor, a gente já entra naquele efeito das blogueiras, da internet, do imediatismo, e também a gente começa a observar uma facilidade comercial. Então, por exemplo, uma mulher ela tomou esse chá no início desse ano, se eu não falei, era fevereiro, e pouco tempo depois ela morreu, né? Ela é até uma cantora famosa, eu acho. Não me recordo agora o nome dela. Paulinha, eu acho. Enfim, ela morreu porque estava tomando um conjunto de medicamentos naturais. A gente tem que ficar atento, né? A gente tem que ser cético, tem que procurar informação. E quando for pertinente, a gente denuncia. Né? Por quê? Se você lembrar, né, você pode depois procurar rever essa apresentação, e se quiser também eu deixo o material com a Giovana, com o Kelso, deixo o material para que vocês possam, para que vocês utilizem da maneira adequada, sem nenhum problema. Vocês vão observar que lá atrás, os produtos ou medicamentos fitoterápicos, eles não podem ser comercializados em combinação. Ele tem que ser aquilo, né? Então, por exemplo, o guaco é aquilo que eu extraí do guaco. A erva cidreira, a erva cidreira. Qualquer outro é somente aquilo que eu extraí. Eu não posso fazer combinações. Agora, imagine isso daqui, 50 ervas para emagrecer. Imagina, se você pega lá, mais simples, né? A Novalgina, o AAS, acetilsalicílico, só tem ele como princípio ativo. Agora, imagina você pegar um comprimido que tem 50. Como é que você tem controle? Como é que você mostra que você tem realmente aquela quantidade daquele componente e que aquele componente não vai interagir com o outro em algum momento dentro da farmacocinética e da farmacodinâmica do indivíduo? E este produto é comercialmente disponível. Você entra aí nesse site de venda aí, Mercado Livre, Shopee, enfim, essas coisas daí, você vai encontrar. Então, esse 100% natural, 100% orgânico, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Então, olha só. Você observa aqui uma quantidade, ó, chá verde, chapéu de couro, carobinha, erva de bugre, ipê roxo. Olha só, vinagre de maçã, capim santo, berinjela, chá verde. Então, olha a combinação. Como é que funciona? Qual que é o mecanismo de cada um desses aqui? Como é que funciona? Como é que faz? Qual que é o mecanismo? Então, se ele está promovendo uma alegação de emagrecimento, que é uma disfunção, ele deveria ser pelo menos registrado. Mas ele está alegando uma cura, né? Dependendo da disfunção, é uma doença. Então tem que ter o quê? Um registro. E não tem. Então, Carl Sagan já disse uma frase importante, né? Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Como é que eu mostro? Não tem nenhuma evidência que isso funciona. Mas você toma, por quê? Porque a ciclaninha na internet usa, ela mostrou uma foto, como funcionou bem para ela. Isso é mentira, ela não usa, ela ganhou para fazer aquilo. Então a gente tem que mostrar exatamente esse lado. Eu vou discutir algumas coisinhas aqui de CN, daqui a pouco, dessas interações, né? Como que isso pode influenciar. E se você perceber, esse frasco, ele não mostra em nenhum momento
registro ou notificação, nenhum selo que mostre que a Anvisa está ciente da existência desse produto. Então, o que eu quero chegar agora? Se a pessoa consultasse, melhor dizendo, esse produto não tem vínculo, não possui registro, não possui notificação junto à Anvisa, ele não vai comprar. Ninguém compra carro estragado, ninguém compra roupa rasgada, ninguém compra comida estragada, comida velha. Por que você vai comprar um medicamento, você vai comprar um produto que não tem registro? Não é? Então, assim, a gente tem que começar a tratar dessa carência regulatória. Então, a gente tem que consultar esses produtos antes de comprar. Qualquer um. Olha só, Häagen-Dazs agora, produto caro, importado, Kinder Ovo, um produto com problemas de não conformidade na produção. A gente tem que consultar. Será que já saiu? Será que ainda está ativo? Será que não está? Então, isso é importante. Então, aqui eu vou só mostrar um vídeo para vocês. Deixa eu ver aqui. Consigo transpor ele para cá. Aqui. Espero que vocês consigam escutar. Fala, pessoal. Vamos iniciar nossa consulta pelo site da Anvisa. Pode ser pelo Google mesmo. Ao encontrar, clique e ao entrar no site, haverá uma área específica de produtos irregulares. A consulta completa se dá nesses dois links. Esta é a área de consulta. Agora vamos procurar o produto que a gente quer consultar. Pode ser em qualquer site, aplicativo de compra. Fique à vontade para procurar e consultar. Ao encontrar o produto, certifique-se que você está buscando o nome correto. Volte para a área da Anvisa, colhe o nome, clique em consultar. Se existir algum problema, aparecerá na área e você poderá ver o motivo pelo qual ele foi proibido. Simples assim. Então, por exemplo, coloquei aqui uns exemplos, vamos procurar aqui. Olha só, então a gente vai entrar aqui na área da Anvisa. Tá aqui, produtos irregulares. Por exemplo, eu peguei esse produto aqui, ó. Vida Longa Plus. Carqueja, camomila, boldo, alcachofra, uma série. Peguei o nome dele e coloquei aqui, ó. O que aconteceu? Está suspenso. Comprovação da propaganda, anúncio, venda e comercialização de produtos com alegações terapêuticas. E não pode, porque ele não é um medicamento. Ele é considerado o quê? Produto sem registro. Está fora, mas ele está sendo vendido. Se eu entrar agora no Mercado Livre, até nesse site aqui, eu compro. E provavelmente vou ter algum problema. Entrei aqui no Shopee. Tem esse produto aqui, com ervas, extrato de ervas. Mais de 30 ervas e tal. Entrar no site da Anvisa. Tá lá. Situação cautelar ativa. Comercialização de produtos sem regulamentação no órgão competente, conforme o dispositivo, tal. Uso de espécies vegetais sem histórico de uso em alimentos e sem avaliação quanto à segurança ou uso controlando do dispositivo. Tem uma série de RDCs aqui, artigos e coisa e tal. Então, o que eu quero mostrar para você? Que a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente utiliza esse medicamento. A gente utiliza esse produto. Então, a gente tem que consultar. E uma consulta simples, vocês viram? E se você observar, vou até voltar aqui, ó. Se você voltar aqui no site da Anvisa, tem uma série específica para emagrecedores, que é o que mais dá problema. Mas quando você entra aqui, você pode procurar aqui, ó, somente produtos irregulares. E aqui em cima, você tem uma série de subclasses, alimentos, por exemplo, somente irregulares. O que vai aparecer aqui no primeiro? Vamos lá, internet, ajuda aí. Vai, ó, palmito, sorvete, aditivo, chocolate, olha só, cerveja. Entendeu? Então, você consegue consultar. Se você tem essa consulta, isso vai fazer o quê? Minimizar efeitos, problemas irreversíveis que uma pessoa pode ter. Então, devemos consumir qualquer fitoterápico com moderação. Até o chazinho da vovó, porque ele pode ter, de forma excessiva, desconforto estomacal e intoxicação grave. Tudo natural são vilões ou são mocinhos?
eles são produtos naturais. Eles devem ser utilizados de forma adequada e, quando necessário, a prescrição e acompanhamento de um profissional. Por mais que ele seja um produto livre de prescrição, um medicamento fitoterápico, um produto tradicional, você deve consultar um profissional. Evitar a automedicação. Os produtos naturais são a base de um acervo sem fim. Olha só tanto de exemplo de medicamentos que são promovidos, são comercializados a partir de produtos naturais. E a gente sabe a infinidade de possibilidades. E o prêmio Nobel de hoje, né, de Química, que saiu hoje, também fala um pouco disso, dessa interação de produtos biológicos, de sistemas biológicos e reações químicas. Então, a gente tem que sempre trabalhar junto. Por quê? Porque existe a interação, existe a possibilidade de interações, e essas interações elas devem ser muito bem estudadas, muito bem analisadas. Agora, eu vou trazer alguns exemplos de interações medicamentosas. AS, né, que é o ácido acetil salicílico, e ginkgo biloba. Então, as combinações desses dois, né, tem alguns gincolídeos que podem inibir a síntese de tromboxano. Isso pode aumentar a chance de hemorragia. Então, a pessoa toma um remédio com chá. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado. Né? Com que a gente toma um medicamento. Eu vou tomar esse medicamento aqui, esse comprimido ou esse xarope, eu vou misturar, eu vou colocar no suco, eu vou tomar com refrigerante, eu vou tomar com algum outro tipo de bebida, com chá, por exemplo. Nem sempre você pode fazer isso. Então, até isso a gente tem que procurar, a gente tem que tentar entender como isso funciona. Se você tomar esse com um chá de ginkgo biloba, as chances de hemorragia são aumentadas. Quando você tem um anticoagulante com guaco, né? Guaco tem muitos compostos derivados de cumarina, que é exatamente como eu coloquei aqui para vocês, a varfarina, que é um derivado cumarínico, né? Então, tem evidências que o uso concomitante deles vai aumentar esse poder anticoagulante e você vai ter uma probabilidade maior de sangramento. Imagina, você está tomando um remédio que é para evitar hemorragia e você toma um chá que vai potencializar. Então, vai ter um choque, né? Então, a pessoa tem que entender e procurar ver essas interações. O natural nem sempre é benéfico, ele tem que ter as interações particulares. Heterosídeos cardiotônicos, né, ICENE. A ação laxativa dele, que é por isso que ele é utilizado lá nos emagrecedores, né, que a pessoa tem diarreias potentes e, infelizmente, tem até um desequilíbrio, né, de sais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o CENE ele vai promover um trânsito intestinal mais intenso e ele vai dificultar a absorção desses medicamentos heterosídeos. Eu coloquei aqui a digoxina como exemplo, né, mas pode ser qualquer um heterosídeo cardiotônico. E com isso você vai ter o quê? Uma potencialidade de redução da absorção e com isso aumentar, né, potencialmente a perda de potássio. E com isso você vai aumentar o efeito da digoxina. E se for esse efeito associado com diuréticos, né, porque o pessoal, né, em geral também toma produtos cardiotônicos, né, produtos derivados de cardiopatia, também com furosemida para diminuir essa retenção de líquidos, exatamente por causa de cálcio e sódio, pode gerar arritmia. Né? Então, assim, um simples chá com um medicamento cardiotônico pode gerar de uma potencialização do efeito do remédio, até mesmo em combinação com outros, arritmia. Então, você tem um descontrole da doença que você está tentando tratar. Boldo e anticoagulante. Né? Boldo chileno, amplamente utilizado comercialmente, né? Você vai no mercado e você compra, porque ele é uma droga vegetal, né? Não tem recipiente, você faz lá e toma com anticoagulante. Então, de novo, ele vai atrapalhar a síntese, está errado aqui, depois vou corrigir. A síntese do tromboxano e, consequentemente, os riscos de hemorragia vão ser potenciais. Erva cidreira e depressor do sistema nervoso central. Uma série de ansiolíticos, sedativos, anticonvulsivantes. Quando você tem a Melissa officinalis, né, que é a erva cidreira, ela vai potencializar esses efeitos e, consequentemente, pode gerar desmaios, em casos mais graves, até coma. E, para finalizar, é só mostrar isso daqui, ó, quando a gente fala de educação científica, mostrar que a ciência está disposta a rever conceitos. Ela sempre é revisada e de forma muito rigorosa pelos pares. Ela analisa a evidência como um todo. Ela está aberta a discussões argumentativas, e os resultados são
por métodos validados e transparentes. E as conclusões não são deterministas, porque o que é bom hoje, amanhã, com a evidência mais robusta, a gente pode ser alterado. A pseudociência não. A pseudociência é exatamente ideias fixas, sem revisão, pontuais. Elas entendem que as críticas fazem parte de conspirações, de ideologias. Os resultados não são transparentes e as conclusões são sempre sensacionalistas. Então a gente tem que sempre trabalhar com essa mentalidade quando a gente trata de produtos, não só naturais, mas como um todo, como a educação científica como um todo. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu falei demais, que a gente quer conversar com vocês também, para que a gente entre exatamente nesse consenso. E como a Giovana falou inicialmente, esse aqui é o meu Instagram. Por favor, sigam, por favor, me ajudem nessa saga de tentar mostrar essa educação científica, de promover essa educação científica, essa educação sanitária. Algumas postagens do que eu falei hoje estão lá e tantas outras. Então, fiquem à vontade para a gente conversar lá no direct, sugestões, enfim, fique sempre à vontade para participar e engrandecer todo esse trabalho de educação científica que a gente tem que promover com a sociedade. Muito obrigado. E, mais uma vez, Giovana, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Legal, muito legal. É um assunto com informações de utilidade pública, né? Parabéns pela excelente apresentação e pelo trabalho de promoção da educação científica que você tem realizado com primazia nesses últimos anos, sempre trazendo informações de qualidade, com profunda discussão e um olhar crítico e isento de conflito de interesses, né? Então, eu sou muito fã desse trabalho que você tem desenvolvido. Vamos abrir agora, então, para questionamentos. Professor Hector. Oi, Wender, tudo bem? Não sei se você... Cortou. Acho que travou. Voltou aqui. Oi, eu tô com dificuldade de conexão aqui. Alguém mais? Vamos depois. Eu acho que o professor Hector não conseguiu. Rosângela? Eu quero dizer que eu fiquei feliz com a palestra, parabéns, e eu, como química, cometi também vários erros. Por exemplo, eu gosto de tomar chá, aqueles comprados no supermercado em caixinha, o sachê. Tem uns que eu não gosto do sabor, mas por ver ali o princípio ativo, eu termino comprando e misturei já sachês, né, para com sabor que eu gosto. E hoje eu fiquei pensando, o que é que eu fiz, né? Então, se a gente que está no meio, se a gente, nós que somos químicos, né, que temos já esse, vamos dizer assim, bagagem de conhecimento, cometemos isso, né? Eu fico pensando realmente nas pessoas mais leigas, por exemplo. Eu digo muito para pessoas que dizem assim, eu comprei tal shampoo, tal produto sem química. Eu fiz, tu sabe o que é química? Não existe nada sem química. Existe com menos produtos tóxicos, ou sem nenhum produto tóxico. É assim que devemos falar, e não sem química. Então, essa sua fala, esses seus exemplos, o remédio, que eu nunca parei para pensar nisso, né? Um simples boldo, que eu tenho esses boldos, né? Desde criança, minha mãe sempre tratou a gente, na verdade, mais com produtos naturais, né? Do que realmente farmacêuticos. Então, eu tenho esse hábito aqui na minha casa também, de tomar, né, tem plantinhas também que eu vou lá e pego, tiro as folhinhas, eu mesmo faço. E hoje tem que se pensar no que eu estaria tomando a respeito farmacêutico, que eu nunca pensei nisso. E na dosagem, que eu também tenho revisto essa minha colocação. Às vezes você pega um punhado qualquer, uma quantidade qualquer de água e está ali tomando. E isso é prejudicial. Então, a sua palestra, para mim, foi de muito valor, e eu te dou os parabéns. Obrigado, Zenda. Mas é exatamente isso. Como você disse inicialmente, a gente, né, trabalha com química farmacêutica, vocês especialmente com produtos naturais. Infelizmente, a gente ainda comete erro, porque é natural, né? Eu, por exemplo, como você falou, também a minha infância inteira eu passei, quando pequeno, tinha algum problema, era chá de sabugueiro com AS. Entendeu? Então, assim, não se preocupava, não
não se sabia, mas hoje a gente tem facilidade, na mesma facilidade que a gente tem de encontrar esse produto, a gente também tem a facilidade de encontrar informações, né? Então, assim, é tudo muito importante. Outra coisa que eu, aproveitando agora, eu até peguei aqui, ó, a gente tem que observar isso daqui, eu não sei se vai ficar claro, provavelmente não, mas enfim, isso aqui é uma bula de um remédio qualquer, e nessa bula sempre vai ter, como requisito, interações medicamentosas. Então é bom a gente ler essas interações. Esse remédio que eu estou tomando, será que eu posso tomar com alguma outra coisa? Né? Não posso tomar com celulite, eu tomo. Então, esse aqui eu não... Porque a gente pode até direcionar numa consulta como que o médico, como que o clínico, ou até mesmo um farmacêutico, ele vai tomar uma decisão assertiva com relação a isso. Então a gente tem que ler e sempre nos informar, né? Ter a informação sempre de forma precisa para que o que a gente quer, né, seja encontrado de forma muito mais precisa, com riscos, né, muito menores. Acho que o Hector conseguiu. Conseguiu aí, Hector? Voltei. Agora Opa. Sim. É aí sim, meu querido. Bom, primeiramente eu queria agradecer pela palestra, eu aprendi bastante, vi algumas interações aí que eu não fazia ideia. É realmente perigoso, né, a gente fazer uso concomitante de qualquer fitoterápico sem ter ideia. Eu imagino que até algumas das bulas não tragam informações suficientes sobre diversos tipos de interações, porque até depende da região, né, tem regiões do Brasil que usam-se mais algumas plantas em relação a outras. Mas, assim, eu queria fazer um comentário, né, porque muito dessa preocupação que tu estás apresentando aqui, ela ficou muito exacerbada durante a pandemia da Covid, quando a gente viu um monte de gente inventando remédios, soluções milagrosas, e até mesmo uma discussão que ficou politizada de fármacos que são completamente ineficazes contra a Covid, né. E um exemplo que a gente tem aqui, principalmente do Amazonas, e que até trouxe muita curiosidade para o meu grupo de pesquisa e para alguns dos meus colaboradores, é o uso de uma planta chamada mastruz, que erva de santa alguma coisa, eu não vou lembrar o nome que se usa no Sudeste. Erva de São João, será? Eu não sei, até se tu conseguir um Google rápido aí, aqui a gente chama de mastruz. E ela é uma planta que ela é rica em polifenóis, em flavonoides, em análogos glicosilados. E eu queria, assim, saber, principalmente com relação à tua experiência com os polifenóis, como futuros medicamentos ou até mesmo como suplementos, porque nos Estados Unidos existe um hype, uma coisa onde tudo vira um suplemento lá. A FDA, ela não sei se é mais frouxa ou se ela é mais rigorosa para outros pontos, mas lá você tem suplementos à base de alguns flavonoides, de quercetina, eles chamam até de vitamina F em alguns produtos comerciais, o que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Mas eu tenho lido bastante que a absorção desses compostos ela é mínima pelo sistema biológico e até ele pode sobrecarregar, por exemplo, o fígado. Eu queria saber, assim, a tua visão, se tu tens algum conhecimento em especial sobre o mastruz ou, em visão geral, sobre esses polifenóis, e se você tem conhecimento da interação medicamentosa desses compostos, de maneira geral, com algum medicamento conhecido, que seja de conhecimento geral. Então, eu vi aqui... O que eu achei foi erva de Santa Maria, chá mexicano, alguma coisa do tipo assim. Ela mesma. Né? Então, mastruz é uma erva de uso tradicional, né? Mastruz, mastruz é geral, né? Dor, pancada é mastruz, dor de cabeça é mastruz, porque ela tem um uso muito comum, né? Com relação aos polifenóis, é aquela resposta pronta, né? Polifenol vai trabalhar com um processo oxidativo. Então, assim, eu não conheço especificamente nenhuma interação medicamentosa de mastruz com algum medicamento. E o que você disse é extremamente importante. Perceba que a regulamentação para medicamento fitoterápico de produto tradicional é de 2014. A gente está falando de uso dessas ervas, desse material biológico, de centenas de anos. Desde que o Brasil é Brasil, né, na verdade, vamos dizer assim, desde que antes de ser Brasil, na verdade, se utiliza medicamentos à base de fitoterápicos. E eu não sei se é uma questão de... Não, eu acredito, não, vamos falar sério, né, vamos direto. É questão de interesse comercial, né? Então, assim, grandes laboratórios não têm interesse
em trabalhar diretamente com fitoterápicos. Então, por isso que a gente não vê em bula, por exemplo, muitas indicações. Além das regionalidades, é claro, né? Por exemplo, vocês do norte têm mais algum tipo de erva do que o pessoal do centro-oeste, que o pessoal do nordeste. Ficaria muito regionalizado, talvez, a bula. Mas, em alguns aspectos, a gente tem uso comum. Então, eu acho que falta mais interesse comercial de mostrar mais estudos concretos. Você falou da hype, né, dos suplementos, porque é muito mais simples do ponto regulatório você não registrar, você notificar. Porque você não trabalha com alegação terapêutica, você fala que é uma suplementação, você está melhorando alguma coisa. Entendeu? Vai fazer parte do metabolismo e não de uma alegação terapêutica. Então, se você tomar isso daqui, a quercetina lá, você vai ter uma resposta melhor do seu sistema imune. Isso é uma questão metabólica, não é terapêutica. E aí você burla. E aí, né, a gente vê direto aquelas gominhas para crescer cabelo, que aquelas blogueiras falam. Aquilo lá é uma alegação terapêutica. E aquilo lá é registrado como um suplemento. Quando muito, um suplemento. Entendeu? Então, assim, particularmente, eu não sei, de cabeça agora, eu não vou me recordar de uma interação medicamentosa com algum medicamento. Mas a verdade é que é falta de interesse em trazer esses aspectos mais próximos da sociedade. Porque todo mundo faz uso, todo mundo conhece, e os riscos são evidentes, cara. Então, assim, eu acho que os estudos são com uma baixa robustez de evidência. A gente vai discutir em breve, eu acredito, os canabidióis, né? O uso deles e as evidências e as alegações terapêuticas e outro problema, né? Muitas vezes a gente fala canabidiol, na hora a imprensa já coloca maconha, não é maconha, porra, é o canabidiol. Então, quando você fala de uma erva, você não está falando dela como um todo. Você pode, nesse caso específico, você está extraindo. Então, por isso que ele não vai ser um medicamento fitoterápico, você está aumentando a concentração, ele vai ser um medicamento. Está vendo a importância de entender a regulamentação para passar a informação correta para o público? Né? Porque o cara pensa que é maconha. Aí o cara fala assim, aí ainda vai e coloca, os pais conseguiram na justiça para plantar em casa. Cara, porra, é isso que eu queria. Entendeu? Não é isso, cara. Ele vai plantar porque ele vai ter o processo de extração, ele vai pegar o óleo, ele vai utilizar. É uma questão muito ampla e social. Sabe? A gente vê que nesse caso da cannabis é também um pouco de ignorância do público em geral, porque eles desconhecem que existam quimiotipos que têm maior concentração de CBN e CBD em relação ao THC, ou que existem tipos específicos, variedades, linhagens de plantas que são específicas para certos tratamentos, e que são essas que são fornecidas, não é qualquer maconha, entre aspas, maconha, né? Não é qualquer planta de cannabis. Infelizmente, com isso, e querendo ou não, o CBN e o CBD, principalmente, são drogas, assim, que são moléculas que estão com um potencial para tantas doenças, até para déficit do sono. A gente vê, na Europa já se vende óleo de CBD puro, óleo de canabidiol puro, sem THC, sem nenhum efeito colateral para combater a insônia. Sim, a grande verdade é essa, é uma marginalização, né, vamos dizer assim, porque se associa com o termo da droga, né, vamos dizer assim, e não com os conceitos. Tanto é que, como você bem disse, cara, se você analisar, tem-se, na verdade, grandes estudos de melhoramento genético da maconha, como se fez com milho, como se fez com a soja, como se fez com vários outros produtos agrícolas que hoje a gente consome por causa disso, de potencializar algum efeito, potencializar ou tirar algum problema de praga, né, no caso do produto agrícola, mas assim, é um estudo constante de engenharia genética, de transgênico, para você ter uma planta, para você ter uma espécie que você vai conseguir mais do que você quer, e não simplesmente uma droga recreativa que eles já associam de forma direta. Então, assim, isso aí é um trabalho de formiguinha, cara, sabe? De falar para as pessoas, de mostrar que não é isso, da mesma forma do fitoterápico, que não é porque é natural que faz bem, que tem química, que tem problema, que tem... E, assim,
quanto mais você tenta mostrar, parece que você está sempre do contra. Parece que mostrar a informação correta é como se fosse uma arrogância, né? Você está querendo me ensinar por quê? Eu sempre tomei e não morri. Eu sempre tomei e não... Cara, você teve sorte, então, em alguns momentos, porque, na verdade, você está se expondo muito mais. E exposição é risco. Então, uma hora vai acontecer, infelizmente. Né? E sempre trazer esse lado regulatório, de tentar entender e procurar onde que está o negócio. Se a Anvisa que faz esse trabalho, a gente sabe que é deficitário, é problemático, o Brasil é gigantesco. Então, se você entra lá e não vê, faça o seu papel, denuncie, cara. Né? Vai lá, denuncia. O produto está sendo ilegal aqui, ó. Faz parte. Isso é trabalhar, isso é viver em sociedade. Você não é você se proteger e proteger o próximo, proteger o outro. Né? Isso é o conceito, né? Da gente estar fazendo tudo junto. Não adianta nada eu não vou comprar, mas o cara do lado está comprando, você não informa, você não fala. Entendeu? Assim, acho que é tudo um conjunto. A gente tem que começar a ter esse espírito mais aguçado. Mas é isso, cara. São questões mesmo de interesse, de questão de preconceitos, questões relativas a... Não são conceitos científicos, são conceitos econômicos e sociais. A grande verdade é essa. Exatamente. A grande verdade é essa. Muito obrigado, Wender. Excelente. Bom te ver, cara. Bom te ver. Bom te ver também, cara. Professora Rita. Bom dia. Bom dia, Rita. Tudo bem? Tudo bem, prazer, professor Wender. Parabéns pela palestra. Muito boa. Obrigado. É uma coisa que a gente sempre conversa aqui entre a gente sobre esses usos indiscriminados de produtos naturais, né? E recentemente eu tenho visto também um crescimento muito grande nessa parte de suplemento para pessoas que praticam esportes, essas coisas, o uso de suplementos considerados naturais, né? Até substâncias mesmo, né? Eu acho que é uma coisa também que eu acho que pode ser bem abordada, né? Sim. Por exemplo, outro dia eu vi algo sobre a ioimbina, né? Vendendo como suplemento natural, assim, um perigo, né? E eu até comentei com o vendedor da loja, você tem noção, do que você está vendendo aí, né? E aí ele falou, que lá nos Estados Unidos o FDA aprova. Eu digo, mas aqui não, né? Você está vendendo isso daí para emagrecimento, né? Mulher comprando para emagrecimento, Sim. Essas coisas assim. Aí eu disse, se você quer continuar vendendo, pelo menos orienta as pessoas para elas terem consciência do que elas estão comprando, né? E aí, no fim, eu acabei fazendo até uma amizade com ele, porque ele sempre fica me mandando alguma coisa, isso aqui é seguro, aí eu vou apontando. Mas é interessante promover essas palestras mesmo, eu vou até divulgar o seu perfil no Instagram, porque as pessoas vão tomando isso no desespero de ter um resultado rápido, né? Mas é que nem você falou, a desculpa do suplemento, como eu também estava falando com o Hector agora, ela é latente, né? Porque do ponto de vista regulatório é muito mais simples, né? Você mostrar ao órgão regulatório aquele produto. O problema é como você vai comercializar. Você pode ver que a maioria dos produtos que estão naquela parte de produtos irregulares é questão de propaganda. Sim. Então, às vezes não é nem uma questão de não eficácia, é uma questão regulatória, porque você fala e vende outro. Então, é um produto que vai gerar problema, mas na verdade é quase um produto, é um direito do consumidor, vamos dizer assim, né? Você está comprando uma coisa e na verdade é outra. Você falando de produtos, né? E eles escolhem, às vezes, como o Hector falou da Cristina, você falou agora da Ionona, eles escolhem um nome qualquer, né? Um tempo atrás era alanina, né? Que a alanina é vasodilatador e tá aí, é natural, porque aminoácido tem no corpo. E agora, você falando que eu procurei, maca peruana e tríbulos terrestres. Então, assim, você vai aumentar seus níveis de testosterona, você vai ficar, como é que fala? Uma bomba natural, né, que eles falam. Vende a rodo. Aí... E é uma combinação de ervas, isso não pode ser vendido. Né? Então, assim, isso aqui, qualquer lugar que você vai, vende. Se ela vai na lojinha, vende. Você vai na internet, vende. Produtos que são irregulares, que estão irregulares, estão sendo vendidos. E aí, assim, se por um lado, o aspecto de fiscalização e de punição é lento,
ou falho, cabe a gente também entender e não comprar. Só que aí é a parte difícil, né? Como é que a gente faz isso? Só educando. Pessoas vão querer, pessoas não vão querer. Pessoas vão entender, pessoas não vão querer entender. Mas é o nosso papel, né? A gente está aqui para isso. A gente está aqui para falar até ficar rouco. E a gente vai continuar fazendo isso, né? Exatamente assim. Obrigado, Rita. Nada. A Andressa aqui falou exatamente isso também, Andressa. Tem outras coisas relacionadas, né? Quando a gente fala de estresse, ela pode liberar toxinas, né? E dependendo da conservação das ervas também, né? Você pode ter um produto com fungo, dependendo do nível de conservação que esse material biológico vai estar. Então, por isso que eu falo que quando você compra lá aquela garrafada, por mais que não precise de registro, porque é de uma comunidade tradicional, a gente tem que tentar entender como é que é feita, como é que é condicionado, né? Porque tem outros riscos, né? Não só a própria erva liberar algumas toxinas e metabólitos que vêm de um processo de defesa, um processo de estresse, mas também de fungos associados, né? Esses fungos endofíticos que a gente não sabe, são sazonais, são regionais, né? Então, assim, tudo depende. Então, é um produto muito sensível, né? Então, ele requer também um cuidado muito, muito, muito grande com relação a isso. Professor Kelson. Professor Wander, excelente. Wander não, Wander mesmo. Wander, obrigado pela palestra. É um tema, eu acho que não só atual, mas necessário. A sociedade, infelizmente, ela não tem ideia, impressionante das interações medicamentais de produtos naturais, e realmente ficou a ideia de que produto natural é saúde. Então, você vai ver isso não só no Brasil, você vai ver isso no mundo inteiro. Mas uma coisa que me chama a atenção, professor, por exemplo, essa semana eu fui numa farmácia comprar um medicamento, e aí eu vi 2 ou 3 atendentes que eram farmacêuticos, pessoas formadas, pessoas que às vezes a gente discute, olha isso aqui e ali, mas ao mesmo tempo eu vi chás de todos os tipos, complementos, suplementos, bombas aí para o pessoal que gosta de marombar. E são lá, você pergunta às vezes dos farmacêuticos que estão ali presentes, talvez por um aspecto mesmo de emprego, não sei, mas eles simplesmente endossam, não, vai, é bom, e as pessoas que têm a oportunidade de ter um profissional ali que pode orientar, de alguma forma, ou eles se calam, ou por algum aspecto talvez de desconhecimento, ou por um aspecto simplesmente econômico. Como é que o senhor vê isso, professor? Eu vejo com um grande problema. E já aconteceu isso também comigo, Kelson. Eu peguei exatamente essas gominhas de cabelo, estava lá com a alegação de terapêutica, né? Para uma farmacêutica, eu perguntei assim, você sabe que isso aqui está errado, né? Aí a resposta dela, você é formado em quê? Eu falei, não, calma lá, a discussão não é essa. Eu perguntei, você sabe que isso está errado. Aí ela falou assim, ela insistiu, você é formado em quê? Eu falei assim, eu sou formado em química. Aí ela falou assim, o senhor está procurando qual produto? Ela desconversou, sabe? Aí eu falei assim, não, eu quero esse aqui. Aí eu peguei, nem era, eu queria comprar um remédio para tosse. E aí ela falou assim, eu falei assim, mas isso aqui tá errado, não tá? Ela falou assim, não, se está sendo vendida é porque tá regular, junto à Anvisa. Aí eu falei assim, mas você consultou? E aí gera essa discussão, que é o que você está falando. É uma questão econômica. Eu entendo, vamos dizer, não quer dizer que eu concorde, tá? Eu entendo que tem um aspecto do emprego, né? Ela quer defender o dela, ela tem os boletos dela para pagar, é a vida dela. Mas ela também tem que entender que o papel dela como farmacêutica não é endossar um procedimento que vai ser equivocado, que vai perpetuar. Porque o cara que comprou aquilo ali, ele vai sair e vai falar para o amigo dele, eu comprei isso daqui e é muito bom. E não é. É placebo, então uma associação nada a ver, assim, aconteceu ao acaso, né? E às vezes essas coisas vão se propagando e viram uma verdade, né? Mentirosa, mas uma verdade. E para desfazer, a gente sabe que uma vez a desinformação jogada, ela não volta, né? Olha aí os casos de desinformação relacionados à vacina, medicamento, um monte de coisa. Só está mostrando ladeira abaixo que a gente está tendo aí uma
população cada vez menos informada, menos vacinada e com risco de doenças que foram controladas, erradicadas, voltar. Né? Então, assim, eu vejo com bastante preocupação, e aí eu reitero a fala que eu tive com a Rita agora. Isso faz parte também de nós, professores, insistirmos na nossa formação. Às vezes a gente tem uma formação muito acadêmica. Eu estou preocupado ali de passar o mecanismo SN2, SN1, substituição eletrofílica aromática, né? Daquela química orgânica. Né? Eu esqueço de falar para o cara que a formação dele também faz parte, a formação acadêmica dele também é uma formação moral, né? E que o produto que a universidade quer é um cara, uma pessoa com uma identidade forte científica, que ela seja uma formadora de opinião, mas uma opinião baseada em evidência, baseada em ciência, baseada em conhecimento. E isso é o produto final de uma universidade, é esse, né? A gente quer artigo, a gente quer um monte de coisa, mas o produto, né, que a sociedade precisa naquele momento é um formador efetivo de opinião. E a gente vai atrás dos outros, né, dos outros pilares na nossa luta diária, que a gente sabe como é que funciona. Mas, assim, eu acho que a gente tem que insistir. Perdão, cara, hoje está difícil. A gente tem que insistir nessa formação científica dentro da academia, que às vezes não tem. Por exemplo, discussões de aspectos regulatórios, alguns aspectos relacionados à educação, a própria educação científica, como o que é educação científica, não só como um fragmento, um ramo, né, da licenciatura, mas dentro do bacharel, dentro da engenharia, dentro da farmácia, como é que isso funciona, por que isso é importante. Então, assim, eu acho que a pandemia, a gente usa o espelho da pandemia porque foi um evento realmente que a nossa geração, nossas gerações, né, que a gente tem aqui, pelas fotinhas aqui, tem meninada nova chegando aí, é o evento das nossas vidas, vamos dizer assim, né? E a gente viu como a gente falhou miseravelmente na formação das pessoas, né? De ter briga em supermercado para comprar papel higiênico, velho. Deve ter gente usando papel higiênico até 2030. Entendeu? Então, assim, é um surto coletivo e se propaga. E se a gente tiver hoje, mas sabe, se a gente desligar aqui agora, chegar lá no jornal ali, ligar a televisão, de novo, ó, gente, começou a pandemia de novo, na mesma coisa, vai ter gente comprando remédio que não tem eficácia, tem gente comprando papel higiênico, tem gente falando potoca de vacina. E vai ser, cara, mas a gente tem que ser resiliente. Uhum. Uma coisa que a gente tem que ser é resiliente. E professor né, cara? Porque todo dia acordar para fazer o que a gente faz, por mais que a gente ame, a gente tem que ser, a gente cara. Então, assim, forçar e mostrar para essa geração, para essa molecada que existem muitas discussões que devem ser feitas e eles devem sempre participar e sempre propagar, né? Seja com a mãe, com a avó. A ideia do meu perfil foi exatamente para isso. Eu não apaguei nenhuma postagem, está em ordem cronológica. Se você colocar lá, está desde o dia 15 de março, que foi aqui em Brasília, quando o governador ele declarou o estado de pandemia, vamos dizer assim, né, o estado de emergência, até hoje. Se você olhar até tudo era cronológico, tudo. E os primeiros posts, vocês vão perceber exatamente isso, que era uma visão errada de informar. Eu pegava artigo e colocava o artigo e comentava uma coisinha ou outra. Até que chegou um ex-estudante e me falou assim, professor, traduz. Aí eu falei assim, poxa, eu tô fazendo errado. Eu falei assim, a minha mãe falou assim, o que você quis dizer com isso? Eu falei, eu tenho que falar para minha mãe. Minha mãe tem que entender. Se minha mãe entender, não que é questão de inteligência, mas minha mãe entender, que minha mãe não é da área. Minha mãe não sabe o que é um carbono, SP3, SP2, ela não sabe o que é uma interação medicamentosa, o que é uma inibição, um sítio alócido, ela não sabe. Mas se ela entender que é assim que funciona, a grande massa vai entender. E aí eu comecei a trabalhar, e é difícil você parar de falar a forma acadêmica, trazer para a realidade do povão, vamos dizer assim. Difícil você falar de um tema de ciência sem ter um jargão. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que fazer, a gente faz um exemplo esdrúxulo,
Quem é da academia fala assim, ai meu Deus, caraca. Mas você fala assim, mas o cara entendeu, cara. É ele que tem que entender, você já sabe. Você entende como é que funciona, mas ele entendeu porque eu associei lá um exemplo de uma bola com... É assim que funciona. São exemplos, assim, quando a gente traz para a realidade da pessoa, ela tem atenção. E aí, é isso que a gente tem que tentar fazer sempre. Professor, eu acho. Obrigado, viu? Nós precisamos de divulgação da ciência científica sem ser hermética. Obrigado pela resposta, obrigado pela palestra e já agradecendo antecipadamente em nome do Programa de Pós-Graduação em Química. Muito bom, boa palestra, boas perguntas, excelentes respostas. Muito obrigado, professor. Obrigado, Cássio, obrigado. Professora Lídia. Professora Lídia? Peraí. O que aconteceu? Tá agora me ouvindo? Agora eu tô. Apertei várias vezes o microfone. Excelente palestra, professor, gostei. Obrigado. Eu também já tive um pequeno confronto assim com um farmacêutico recém-formado. Encontrei um banner enorme numa farmácia de manipulação, num desses shoppings. Isso aí faz tempo já. Aí disse assim, erva mate em cápsula, inovação. Eu fui, conversei com ele, toda aquela exposição que não tem ainda no mercado, nunca ninguém encapsulou. Aí eu falei para ele, você consultou a Anvisa e a farmacopeia brasileira sobre o uso da erva mate? Tá? Geralmente o uso comum é em infusão, como chá e como mate mesmo. Uhum. Tradicional, assim. Então, você coloca água quente no mate e você vai chupando com a bomba, tá? Isso é o uso, mas com que objetivo você encapsulou? Falei para ele. Vai lá no estômago, vai até o intestino com a cápsula, e com que objetivo? Ele se embananou todinho, coitado. Tive até pena dele, tá? Com que ele ficou calado, não sabia responder. Então, eu falei para ele, você tem que primeiro entender o que é uma invenção e o que é uma inovação, tá? Uhum. Você não está inovando nada. E você não está inventando nada. Você apenas encapsulou isso aqui. Não é nenhuma inovação, falei para ele. Até isso aqui é perigoso, falei para ele. Se você não sabe o objetivo, com que objetivo as pessoas vão engolir essa cápsula? Exatamente. Com erva mate lá dentro. Exatamente. E, segundo a Anvisa, é um produto que está considerado como um chá que tem que ser usado em infusão. Tá? Uhum, sim. Você, como farmacêutico, deve ter estudado isso aí, falei para ele. Então, eu acho que foi o dia que eu cancelei a alegria dele. Eu tive até pena. Aí depois de 2, 3 dias, passei de novo lá, o banner já não estava mais. Tá? Uhum. Porque eu recomendei para ele, você vai estude tudo que está na legislação, a Anvisa, e tudo é farmacopeia brasileira. A gente foi, estudou e teve vergonha depois de colocar lá um banner bem grande. Tem cápsula como inovação. E é isso aí, professor. Tem muita coisa que nós temos que estar sempre alertando a população, a forma como se consome. Por exemplo, um medicamento e os suplementos. Por exemplo, tem também uma discussão enorme com a N-acetilcisteína. Sim. Como medicamento e como suplemento também. Exato. Como medicamento, ele disse que é a mesma coisa, tá? Você pode consumir, você compra na farmácia como medicamento, mas ao mesmo tempo ele serve como suplemento. Sim. Então, o suplemento, você sabe que ele aumenta a
a glutationa, né? Sim. E esse é como suplemento seria isso. E como medicamento é um fluidizante para tosse, essas coisas todas, tá? Então, essas coisas que nós também, que somos da área, vamos nos informando de a pouco. E as pessoas comuns, assim, tá? Que não tem muito conhecimento, como é que fica? Tá? Vai como que a gente passa, né? Se é um suplemento. E se é suplemento, quem vai lhe orientar para tomar qual é a dosagem? Tá? Exato. Quantas vezes por dia vai tomar aquela dosagem de 600 miligramas, de 200, de 300, o que for. Tá? Então, essas informações, é difícil um farmacêutico lá do balcão dizer para uma pessoa. Aí ele vai se automedicar praticamente. Eu quero N-acetilcisteína, porque eu estou com gripe, eu estou com tosse, o que for. Tá? E assim vai. Então, eu gostei muito da sua palestra e nós estamos aqui para alertar a população. E tem muita coisa que a gente enfrenta aí. Tá? Muito mesmo, suplementos e medicamentos. Aí, muita coisa. E os vendedores virtuais que te jogam. Sim. Eu recebo sempre pelo WhatsApp, assim, tá? Que te dizem que tem um suplemento emagrecedor, um suplemento para isso, um suplemento para aquilo. Cura diabetes, o que mais absurdo que você vê disso, cura diabetes. Diabetes não cura. Você contesta para ele, não tem cura. Pode controlar, mas não tem cura. Tá? Exato. Então, é isso aí, professor. Muito obrigado pelo tema que o senhor nos apresentou aqui. Tá? E isso aí, já. Conclua a minha... Não, obrigado pelas palavras, Lídia, mas é isso mesmo, como você disse, o fato de encapsular, além de não ter nenhuma inovação inventiva, né, você muda a forma, né, a forma farmacêutica, né, e isso é importante, né, um tempo atrás eu discuti exatamente isso, muitas pessoas compram medicamentos mesmo, e fazem o fracionamento de forma inadequada, né, ou então pegam não sabe a diferença de cápsula para drágia, e aí abre, e mistura no suco e bebe, coloca na comida da criança para comer. Então, sabe, você está mudando a forma farmacêutica. Então, assim, ela está daquele jeito por um motivo. Né? Esse motivo foi estudado e tem embasamento para aquilo. Se você muda, você não vai ter, ou pode não ter, o efeito. E o pior, pode ter alguma complicação, pode ter um dano, né, associado a essa mudança. Então, assim, até isso, que é uma coisa relativamente simples, a gente tem que sempre reforçar. E o que você também falou agora da cisteína, né, da acetilcisteína. Às vezes as pessoas falam assim, um suplemento. Na verdade, é o mesmo composto que está no xarope, está no suplemento. Aí o suplemento, ele vai vender por 100. E ele não vai saber como tomar, porque não tem nenhuma evidência. Mas o xarope está por 15. E ele sabe para que ele vai tomar. Mas ele prefere comprar o suplemento, que é a mesma coisa, porque é o suplemento. Então, assim, essa parte de propaganda, né, e ainda eu vou trabalhar um pouco mais nas próximas postagens, né, vamos dizer assim, com relação a essa parte de propaganda, né, principalmente quando a gente assiste televisão e tem, por exemplo, esses programas de televisão, de auditório, até mesmo jogo de futebol, agora está aparecendo bastante propaganda, né, vou falar o nome porque é comercial, assim, use Neosaldina, não sei o quê, para tirar dor de... São tipos de propaganda que você não pode fazer, mas fazem, em canais grandes, em horários de grande difusão, programas de massa, tipo Big Brother, tem provas que são patrocinadas por laboratório. Não pode. E tá todo mundo vendo, mas a Anvisa não vai, por algum motivo, político, sei lá. Enfim, não sei, mas não vai. Não tem, mas a gente tem que denunciar. A gente tem que fazer o nosso papel. Então, assim, tem muita coisa realmente, Lídia. Assim, Lídia, é uma infinidade de possibilidades. E a gente mesmo que trabalha com isso, todo dia a gente tem que reaprender alguma coisinha e ter uma dorzinha de cabeça, porque às vezes satura mesmo, né? Acontece muito isso.
Legal. Bom, a gente já está num horário bem adiantado. Para a gente finalizar, professor Werner, já que acabou de sair, né, a divulgação do Prêmio Nobel de Química, e um dos seus interesses na pesquisa são as reações Click, eu gostaria que você explicasse, assim, de forma rápida e bem sucinta um pouquinho para a gente, quais são essas reações, o que elas têm de especial. Certo. Na verdade, sim, o prêmio foi para 3 pessoas, né? Foi para o Sharpless, para o Meldau e para Caroline. Caroline? Caroline, acho. Falhou, deixa eu ver aqui, acho que é. Acho que sim. E na verdade é o seguinte, o Sharpless é o segundo prêmio Nobel dele, né? Ele ganhou em 2000 e alguma coisa, sobre oxidações estereosseletivas. E hoje ele ganha porque em 2001 ele lança o conceito das reações Click. O que são reações Click? Químico orgânico sem criatividade, né? Então, Click vem do clique, do rápido, do fácil. Então, esse clique realmente é da sagacidade da reação. Então, são reações que são favorecidas termodinamicamente, né, que tem uma facilidade em formar um determinado tipo de produto. Então, são reações que são favorecidas. Esse é o conceito de clique. E dentro desse conceito de clique também tem alguns conceitos de química verde. É você reduzir formação de resíduo, formação de subproduto. Então, são reações convergentes. E a que mais se destacou é uma reação 1,3 dipolar, que é aquela formação do triazol, né, que anteriormente ela era utilizada com cobre. Só que cobre é um metal, e metal dentro do conceito de química verde não é muito bem-vindo, né? Aí Meldau fez essas reações de Click sem cobre. E aí, deixa eu pegar o nome da pesquisa, que senão eu vou falar besteira e é muito feio. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Na verdade, eu acho que ela... Bertozzi, professor. Caroline Bertozzi. Caroline Bertozzi, isso, Bertozzi. Na verdade, Morten Meldau e o Sharpless. E, na verdade, eu acho que, na minha opinião, tá? Humilde, eu acho que ela que ganhou o prêmio, entendeu? E aí levaram os dois, porque por conceito, né? Porque como é que você ganha um prêmio se você também não oferece para quem criou, vamos dizer assim, o conceito, né? E uma aplicação que é muito utilizada, que é a síntese Click, de síntese desse triazol, porque você mostra exatamente uma facilidade sintética para produtos farmacofóricos. Então, dentro da indústria farmacêutica foi muito bom, muito bem-vindo, né? Essa ideia, assim como as multicomponentes, né? Que são reações que você junta tudo e dá um produto que você quer em uma única etapa, sem resíduo, com economia de átomo, aquela coisa toda. E aí a Caroline, ela faz essas reações Click, que são favorecidas termodinamicamente, essas reações que fornecem um produto com uma quantidade quantitativa, você não tem formação de subproduto, você tem uma minimização de resíduos, ela faz tudo isso num ambiente biológico. Então, ela usa linkers de entidades biológicas, proteína, açúcares, lipídios, especialmente açúcares. E aí você consegue modular, formando esses glicanos. Então, glicano é todo composto que tem um pedacinho de açúcar. E quando você tem esse reconhecimento celular, molecular, da glicose, você consegue fazer uma reação sem modificar o metabolismo celular, mas fazendo essas reações, você consegue estudar o mecanismo. Você consegue identificar mecanismos celulares a partir de reações dentro da célula, em vivo. E você tem um entendimento desse mecanismo molecular, desse mecanismo celular muito mais robusto do que qualquer outra forma. Então, o que ela fez é uma revolução, que é essa bioortogonalidade, são reações bioortogonais. Então, essas reações, elas realmente são revolucionárias. Você faz reação dentro da célula. Então, você não faz um composto para você utilizar. O que a gente está fazendo aqui, medicamento. Você faz dentro da célula, sem modificar
o metabolismo, você entende. Então, você sabe como que vai acontecer e você promove um melhor entendimento. Então, assim, o trabalho dela realmente é fantástico, digno realmente de prêmio Nobel. Ela é fantástica. E o Meldau e o Sharpless é o conceitual, né? O Meldau o exemplo prático dentro da indústria farmacêutica, reduzindo o uso de metal, e o Sharpless pela formação do conceito, o cara que o mentor desse conceito de reações ou de química clique. Mais ou menos assim. Legal, deu para entender bem. Bom, eu, mais uma vez, professor Wender, agradeço pela excelente palestra, pela excelente contribuição, com as informações que você nos trouxe. E, como o professor Kelson já agradeceu, né, em nome do Programa de Pós-Graduação em Química da UFAM, pela sua disposição de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, contem sempre comigo, precisar, sabe onde me encontrar. Por favor, me ajuda aí no trabalho de divulgação. Vamos ajudar o professor na divulgação, né? Tão importante para o crescimento consciente da nossa sociedade. Obrigada, pessoal. Semana que vem feriado, não teremos seminário, então só na outra semana, certo? Tchau, tchau. Uma boa tarde a todos. Tchau, gente. Boa tarde para vocês aí. Bom trabalho.